Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos acompanha aqui no canal. Sou o Fred Sardinha. Hoje eu estou com a presença ilustre aqui do diácono Demir. Ele vai contar um pouco da história dele para que a gente possa compreender algumas dimensões do sacramento do matrimônio, sobre a dimensão familiar, a vida com filho, a vida com esposa. Mas o diácono Demir tem uma história bem diferente para contar para nós. Então, diácono, seja muito bem-vindo. E o que você fala aí já para esse pessoal que está nos acompanhando aqui no canal? Para quem vai nos ver, não sei qual o momento, né? Bom dia, boa tarde, Ou boa noite, noite, né? Ou no decorrer deste dia, ou em cada madrugada, quem sabe também pode ser, né, Fred? Tem pessoas que podem também, ver de madrugada, né? Exatamente. E que Deus abençoe. É um prazer estar com você nesta tarde, nesse dia, para conversarmos um pouquinho aí sobre... Pode falar? Pode. Sobre a viuvez, meu povo. Olha só. Estamos aí. Era isso que eu queria dizer, que era o segredo que eu queria contar. Mas veja, aqui eu sempre falo para você sobre as questões do casamento, de como que o casamento acontece, de situações que a gente precisa resolver, conflitos, é filho, é família, são tantas coisas que a gente precisa lidar para viver um casamento saudável, um casamento feliz. Mas o diácono Demir, ele também é casado, né? Assim, eu posso dizer que o senhor é casado, né? Isso, sim. Mas ele ficou viúvo. Ô, diácono, eu já queria perguntar ao senhor, quanto tempo o senhor está viúvo? Quanto tempo? Então, este ano fez 10 anos, né? 10 anos. Eu achando que eram 3, 4 anos, mas já tem um bom tempo, sim, né? 10 anos e alguns meses caminhando. 10 anos e alguns meses. E assim, antes da esposa do senhor falecer, como é que era o casamento, assim, no que diz respeito a conflitos, como que resolvia os conflitos, via uma harmonia? Com certeza eu acredito que o senhor vivia muita coisa boa com a esposa do senhor. Sim. Mas como é que era um pouquinho assim, só para contar um pouquinho, poxa, a gente vivia assim, a gente vivia assado, a gente caminhava na igreja, a gente não caminhava, nós tínhamos uma profundidade no casamento, nós vivíamos bem as dimensões do casamento, nós nos preparamos para nos casarmos. Como é que era isso? Como é que foi isso para o senhor? Então, né, eu tenho uma história meio confusa, sabe? Meia conturbada de caminhada. Eu sempre fui de grupo jovem, já da minha família. Sim. Eu sou de uma família que vem do espiritismo, né? Umbandista e canombredista, dessa história. Aí com 13 anos eu decidi, falei para minha mãe que eu não ia mais, minha mãe aceitou, aquela coisa toda, uma prima me convidou, então, para fazer parte do grupo Jovem Confia-te. Nossa, né? Hoje, legal. Paróquia São José, antes era a Capela São José, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje Paróquia Irmãs, né? E eu vim crescendo nessa dimensão com Deus Nosso Senhor. E aí eu conheci a minha esposa, Simone, minha afinada, dançando valsa no 56 BI. Né? E dentro dali... No quartel? Olha que coisa... Uma amiga dela. E aí a gente, nesse meio tempo, começamos a namorar. Ela tinha se afastado da igreja evangélica, embora era católica, batizada, mas tinha afastado bastante tempo. Aí depois ela sai e retorna. E me encontra nesse meio termo. Então foi toda uma preparação, né, dessa coisa toda. Já havia uma consciência, né, de relacionamento, assim, uma consciência pelo menos de Deus, né? Já tinha uma consciência de Deus, né? Tinha, mas embora ela chegou na paróquia Só Aparecida, só chegou na porta, né? Ela não entrou para dentro. Aquela resistência, né? Resistência. Aí Deus veio trabalhando todo esse contexto. Fomos trabalhando para o matrimônio, né? Mas pulamos etapas, sabe? Claro. Pulamos etapas. Não faça isso. Porque é importante o senhor falar isso, porque hoje a gente vê muitos casais casados que não tiveram uma preparação para o casamento. E isso impacta muito no casamento. Muitos casais que a gente acompanha, eu e minha esposa a gente acompanha, o senhor deve acompanhar também muitas pessoas, não fizeram uma preparação. Foram vivendo de maneira... não é questão de ser desenfreado, mas de maneira atropelada. Foi vivendo de maneira atropelada. E isso impacta muito por quê? Porque tem coisas que são do período de namoro, tem coisas que são do período de noivado e tem coisas que são para o casamento. E quando atropela isso, a pessoa vai perceber, caramba,
a minha vida hoje matrimonial está atropelada porque eu deixei de ver algumas fases de maneira sadia, de maneira saudável, né? Então, o senhor falar isso é muito importante, porque talvez tem pessoas aqui que vão nos acompanhar que estão namorando hoje, que estão noivos, né? E precisam viver as etapas para chegar ao casamento. Mas aí, conta mais um pouquinho, né? Os filhos, né? O senhor hoje tem 2 filhos, né? Sim, tem a Lália de 21 e o Israel de 11, da mesma mulher. Importante dizer isso é todo mundo me importante. pergunta. Porque hoje o senhor vive uma condição que eu acho muito bonito e nobre, meio que contrária àquilo que a gente vê na sociedade. Sim. Um homem hoje, quando ele fica viúvo, rapidamente ele vai procurar uma outra mulher, né? E o senhor hoje não tem outra mulher, né? Sim. Hoje o senhor vive para os filhos, vive para Deus. E como é que é isso, né? Depois de ter vivido todo esse projeto de família e ter uma esposa, ter uma mulher, viver essas realidades e hoje escolher viver só não, né? Se dedicando a Deus, se dedicando aos filhos. Mas antes disso, eu já quero pedir a você o seguinte: você vai deixar aí o seu like, você vai vai compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque isso fortalece o canal. Você fazendo isso, você ajuda a gente a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Aperta o link aí, gente. Aperta aí, mesmo. Quanto mais pessoas verem, isso. quanto mais você clicar no link, pessoas melhores vão ver. Isso aí, mais pessoas vão ver e você vai estar contribuindo para o fortalecimento do casal, não, do canal. Mas, Diácono, então, antes do senhor falar sobre essa questão de estar vivendo sozinho, como que foi a perda da esposa do senhor? Poxa, foi muito difícil, até hoje eu lembro de coisas. Como é que foi essa perda, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma parte, um caminho novo, né? Como foi vocacionada a canção nova, né? Isso é. E eu já pensei que muita coisa ali já estava curado, mas de 2 anos para cá eu vi que não estava curado, né? E esse caminho foi muito importante, curou essa história, né? E assim, quando a gente casa, a gente escolhe uma pessoa e desde da juventude a gente diz assim: Deus nos uniu a essa pessoa, nos escolheu para caminhar com essa pessoa. E o que eu sou hoje, Fred, eu devo muito à minha esposa, né? Ela deixou de estudar para me fazer faculdade, eu sou enfermeiro porque ela ia fazer depois. Então, tudo que eu sou, esse homem que eu sou, não esqueço um dia, a gente caminhando para a formação diaconal, que geralmente as esposas acompanham o seu marido, né? Sim. E eu tinha meio assim, era muito novo, e ela falou assim: não se preocupe, você vai ser ordenado, né? Eu guardo essa palavra. A sua esposa já dizia isso. Então, assim, ela já vibrava com a vocação diaconal do senhor. Sim, porque a gente caminhávamos juntos, né? Muito caminhamos juntos, né? Ela gaguejava um pouquinho, né? E falava cantando uma maravilha, mas tinha vergonha de cantar. Mas participava, ela foi ministra da Eucaristia. Olha. Ministro da Eucaristia, levava a comunhão para meus enfermos, filhos delas também. Deixou por causa, o último Israel, quando nasceu, né, ficou muito pesado, né? Ficou muito pesado. Menino, né? Menino é mais exigente. Lá em casa tem 3, lá em casa são 3. Né? Mas assim, no início, que tudo deu, quando o Senhor chamou, foi maravilhoso quando nos uniu, tivemos sonhos, conseguimos realizar boa parte desses sonhos. E chega um momento que nesse caminho a gente vê as noites escuras, né? As grandes noites escuras que São João da Cruz, que é meu santo de cabeceira, olha aí. E tive que aprender muita coisa com ele nesse caminho de viuvez, porque existe, Fred, e isso é importante a gente entender, né? Nós não preparamos para a morte. E devemos nos preparar para a morte, porque o cristão não morre. O cristão, ele, embora sofra a morte, mas ele vive para Deus. A nossa experiência com esse Cristo é com o Cristo ressuscitado, né? E como dizia Santa Teresinha, né? Eu não morro, eu entro na vida eterna. Por isso que é importante, dentro do casamento, Deus estar. Ele tem que ser o centro, o alicerce único e principal, né? O único tripé do matrimônio. Porque tem muitos casais hoje casados perderam a dimensão do que é Deus presente no casamento. E aí querem resolver as situações somente por forças humanas.
somente pelas suas capacidades e às vezes por seus impulsos desenfreados. Isso magoa, isso machuca. Isso é uma dimensão que todo casamento precisa entender, todo casal precisa entender que Deus tem que estar no meio. E é importante, Fred, entender isso, e vocês que estão aqui nos vendo, porque o matrimônio não é um casamento social. Do que o mundo hoje oferece é lindo, é só uma maravilhoso. apresentação, né, para a Não, sociedade. pelo não amor é de isso, Deus, né? o diácono não quer dizer que você não pode fazer festa. Sim, Deve, maravilhoso. mas isso não é o Mas principal, não é né? o principal. O principal Tem é gente, Deus, nosso tem Senhor. gente que protela o casamento, ou então acha que só pode casar se tiver a festa. Se não tiver a festa, então não tem casamento. Calma aí. Não, não é assim. Uma visão rasa, né? Mas quando Deus é esse alicerce, é essa arte principal do matrimônio, o que acontece? Entra, e é isso mesmo na nossa vida real. Sim. É o que eu sempre digo nas minhas homilias, quando eu então celebro, ou melhor, assisto o matrimônio, né? Quem celebra são eles. São eles, são os né? noivos. E eu sempre digo, né? Entra duas pessoas que se conheceram lá longe, diferente, mas que acharam alguma coisa que une, ou seja, Deus dentro daquele momento uniu. Entra ali uma pessoa diferente da outra, né? Eu posso aqui dizer, entra a Roberta e entrou E o Fred. o Fred, e saiu duas pessoas diferentes, de mentalidade diferente, que só viu ali o amor, e que esse enlace quer ser dentro dele, ter o matrimônio, Sim. que é com Deus. Esse enlace matrimonial é Deus o centro. Então entrou pessoas diferentes, mas sai uma única pessoa. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. E isso é muito positivo, porque são pessoas de ideias diferentes, pessoas com vivências diferentes. Sim, criação diferente, costumes. Né? Sim, totalmente. E que um vai ajudar o outro a crescer. Não é para afundar um ao outro. Mas aí vai ter que ter, sobretudo, muita resiliência, muita calma. Meu Deus do céu, tem que ter muito silêncio. Respira fundo, momentos, né? Porque são pessoas diferentes. Mas Deus é o centro. O senhor, quando Locke perdeu a esposa, né? Se não tivesse Deus no centro, o senhor poderia até meio que se perder, né? Porque eu imagino assim, eu fico imaginando assim, diácono. Sim. A gente escolhe uma pessoa para se casar. Tem gente que fala assim, foi Deus quem escolheu. Não foi Deus quem escolheu, foi você que escolheu. Sim. Deus nos criou com liberdade. Então, até para se casar, eu preciso fazer as minhas escolhas, obviamente, submetendo isso à bênção de Deus. Mas eu fico imaginando assim, né? O senhor estava ali, casado, já planejando, já se encaminhando para o diaconato, recebendo todo o apoio da sua esposa. Como o senhor falou, ela parou, ela não estudou para o senhor estudar. O senhor falou que lembra dessa frase, você vai ser ordenado. Então, aparentemente, pelo que o senhor está falando, é uma mulher que estava o tempo todo auxiliando, junto com o senhor. Sim. Aí o senhor vai e perde essa pessoa. Fica aquele, né? Eu falei até assim, perde. Aí fica aquele vazio. Uhum. Olha, vai deitar na mesma cama, olha para o lado e ela não está mais e não vai estar. Sim. Já tinham ali 2 filhos para cuidar. E a mulher cuida de uma criança como ninguém. A gente, homem, tenta, mas a gente não consegue. Não. E a mulher é esse esteio, a mulher no casamento, ela é a base, ela é fundamental, ela tem um olhar clínico, ela tem um olhar sensível que o homem não tem. Óbvio que cada um tem a sua peculiaridade. Mas como é que foi para o senhor? Em questão de segundos, não sei como é que foi, mas não tenho mais essa pessoa. Eu vou dormir sem ela. Eu vou acordar sem ela. Eu vou almoçar sem ela. Eu vou chegar, não tenho mais o abraço dela. Eu vou chegar e vou encontrar os meus filhos ainda vivendo a fase de transição, a fase da perda, os meus filhos sofrendo. Como que eu vou dar suporte para esses filhos? Porque eu estou alucinando, né? Eu estou aqui imaginando que tudo isso deve ter passado na cabeça do senhor. O senhor não tinha mais a Simone, não tinha mais. E tinha 2 filhos para cuidar, e tinha uma casa para cuidar, e tinha filhos para educar, e tinha a missão do Senhor que continuou, e trabalho. Como que foi isso, diácono?
Como que foi isso? A princípio foi uma loucura, não é? Eu quase me perdi nesse caminho, mas Deus me resgatou de novo, né? E aí a importância do sacerdote, a importância de sermos uma comunidade de fé. Ter o suporte de Ali eu pessoas. tive, na época, o padre que até me enviou para o diaconado, foi o padre Renato Redson, da TV Evangelizar. Um abraço para o padre Renato. Padre né? Renato, Renatinho, como gostaria de falar, um abraço, Deus abençoe. Bênção, padre. Como eu sou grato a este homem que abraçou a minha causa e a causa da minha família. Como eu sou grato a, hoje, Paróquia São José, na época era Capela São José, quase Paróquia São José na realidade. Né? E por que isso acontece? Foi um terror, Fred. Porque você é homem, você tem um instinto próprio, você tem uma maneira própria saudável, de tratar né? os filhos. O homem é aquele que chega e bota ordem na casa, vamos dizer mais assim, firme, né? Mais firme, e diz assim, não, você vai para cá, e de repente eu fechei os olhos quando eu acordei e me vi em um pesadelo. Meu Deus. E eu falava assim, meu Deus, eu estou sonhando, eu vou dormir de novo e amanhã isso vai ser um sonho. E acordava dentro dele de novo. E eu vivia assim, nesse luto, até o 7º dia. E depois, até o 30 dias. Né? Ali, eu falei assim, não, agora é hora de acordar. Temos que regaçar as mangas e trabalhar. Colocar as coisas no lugar. Né? Minha família nunca me viu chorar. Sempre chorei no meu quarto, sozinho. No escondido. A única pessoa que me viu chorar foi minha mãe. E ela subiu a escada da minha casa, me viu chorando e desceu. E não falou mais nada também. Né? E ali tinha todo um suporte. Eu não poderia desabar, porque tinha 2 filhos. Né? Uma menina de 11, na época, né? O Israel de 1 aninho. Onde tinha o suporte da minha mãe. Extremamente dependente, né? O Israel com 1 ano, muito dependente. Sim, muito. Ele estava num acidente com ela. Né? E minha mãe com a minha irmã, né, meu anjo, minha mãe Cleia, minha irmã Carla, né, anjo na minha vida, minha irmã então, meu Deus do céu. Suporte. Né? E ali, no amanhecer, eu falei assim, meu Deus, como vão acontecer? Mas aí, graças a Deus, tive esse olhar de ser um homem que conheceu desde essa juventude lá atrás, o alicerce, de ter respeitado meu primeiro diretor espiritual, o padre Luciano, quando ele disse assim, não, você não vai casar agora. Eu achei aquilo um absurdo. E eu falei assim, eu vou casar. Né? a gente não enxerga, né? Às vezes o diretor espiritual fala assim, não é tempo. Ou alguém que está conduzindo o namoro, não é tempo. Sim. A pessoa se revolta. Eu me lembro, Diácono, quando eu e Roberta, nós estávamos namorando, os nossos acompanhadores, o Anderson e a Luziane, que são membros da comunidade Canção Nova, eles deram um texto para a gente refletir, e depois daquele texto a gente perceber se de fato era tempo da gente noivar e casar. Fomos ler esse texto, fomos discernir esse texto, né? Roberta leu, eu li, e depois dessa leitura eu já estava completamente convicto que estava pronto para casar. Vamos embora noivar, vamos embora casar. Roberta leu o mesmo texto e falou que não era o tempo. Eu pirei. Eu falei assim, mas como? Como que não é tempo? A gente vem discernindo até aqui, está discernindo. Os nossos acompanhadores já estão junto com a gente, dizendo que é isso mesmo. Aí ela falou assim, eu ainda preciso resolver algumas coisas dentro de mim para eu não te machucar no casamento. Então, graças a Deus, a Roberta teve essa sensibilidade. Esperamos mais um pouco, né? Porque eu penso que não, o que é você esperar 5, 10, 2, 3, quantos anos forem, para se casar e se casar de uma maneira que seja para sempre. Às vezes quem está namorando pensa assim, eu tenho que casar logo, fica aquele alvoroço interior, né? A pessoa se casa, mas não está preparada. Quando o padre Luciano falou para o senhor, não é tempo, o senhor pirou, né? Eu pirei, eu falei, o quê? Mas eu pirei, mas no silêncio. Quando eu saí daquela sala, eu saí transtornado. Uma revolta. Mas eu falei assim, não, tudo bem, já que ele está falando isso, eu vou acatar, né? E vou casar quando minha filha nascer. Vou fazer tudo direitinho, como ele está querendo fazer. Mas ele vai celebrar meu matrimônio. E foi assim. Então calma aí, Diácono. A esposa do senhor já estava grávida? Então,
quando eu falei da etapa, Ah. aconteceu, pisamos essa etapa, pulamos Então, essa então etapa. calma aí, olha, mas é legal o senhor contar isso, essa verdade, Sim, porque, é a verdade porque da minha história, né? existe aí uma reconstrução. Sim, Às vezes a pessoa, tem casais que se casaram numa condição, e tem aqueles, né, que estão juntos, mas não se casaram ainda. Estão vivendo uma vida inteira. E às vezes fica aquela coisa assim, eu tô no erro, eu não vou conseguir. E não procura uma não. ajuda, não procura, por exemplo, vamos organizar isso. Poxa, nós estamos vivendo há quanto tempo juntos? Tem cara vivendo 15, 20, 30 anos juntos, mas não se colocam diante da presença de Deus para que possam ordenar a vida na presença de Sim. Deus. Então, o senhor se casou, mas a esposa do senhor já estava grávida. Sim. E aí, esse desenrolar, eu fico imaginando assim, né? Porque isso é mais contexto histórico, né? Uhum. E dentro desse processo, a perda da esposa ficou essa história marcada Sim. por tantos episódios, logicamente que positivos e aparentemente negativos, porque eu tenho certeza que até essa situação dela estar grávida quando o senhor se casou foi um instrumento aí para que vocês pudessem, poxa, não, agora vamos mudar esse cenário, né? Então, Fred, quando a gente não tem Deus, a gente sempre olha para o outro lado. Sim. Terrível, né? A Mas visão negativa, sim, né? mas eu não pude casar com ela grávida. Não, Eu tive que esperar os 2 primeiros anos. é mesmo. Que a Laila nasceu. E eu só casei depois desses 2 Mas primeiros teve anos. algum motivo assim que Não, segundo o meu diretor espiritual, ele achou que era melhor assim. para não casar na empolgação por causa Muito do filho? jovem, E né? Toda essa olha questão, só, e aí olha a poderia sabedoria. depois casar no matrimônio e depois separar. Porque às vezes, Corremos esse risco. porque o motivo poderia ser o filho, né? Sim. E às vezes a pessoa casa, engravidou, tal, tem que casar. Não, E isso... destrói uma família por conta de um acidente. Não é que a gente Sim. não é que a gente esteja levantando uma bandeira aqui de que faz filho, depois vê. Não é isso. Não é isso. Isso é irresponsabilidade, Sim. até porque diz respeito a uma vida que está vindo ali. E a vida dos dois também, né? Sim, tanto a vida física quanto a espiritual. Mas deve ter sido Fred, um grande desafio, né? É importante o diretor, porque o diretor te conhece Sim. o seu coração. E ele me fez essa mesma pergunta: é por causa do filho? Não, o filho não é um motivo para casar. Nós precisamos entender isso. Sim, sim. Né? Não é porque vai abandonar a menina e etc. Não, mas se o homem ou a menina que é casado numa igreja tem que estar bem convicto do sacramento que é Cristo. E aí eu acatei todo momento. Depois fomos lá, depois de 2 anos, casamos, né, com tudo direitinho. Casamos no dia 21 de setembro, no dia de São Mateus. Nossa, o nome do meu filho, Mateus, E, mais velho. E foi assim, tivemos um churrasco muito legal. Mas, dentro dessa proporção, a obediência é importante. Sim, até para viver bem no matrimônio. Como eu usei isso no meu matrimônio? Como me lembrei quando o padre Luciano trouxe questões que me fez refletir o homem que eu queria ser no matrimônio. Graças a Deus, eu tive um excelente pai. Tá? Minha mãe casou de véu e grinalda na Santo Antônio com meu pai, tudinho direitinho. Meus pais fizeram tudo assim direitinho, né? É a gente mesmo que derrapou. Mas isso foi bom, que fortaleceu. E também, assim, e o conhecimento. Essa base, né, que o senhor está falando de suporte da perda da esposa do senhor, se não tivesse essas vozes que iluminam, vozes que direcionam, vozes que mostram o caminho, por isso que o senhor disse, né? Quase que eu me perdi, né? Quase que eu me perdi. Porque, Fred, a realidade da viuvez, eu dormi casado e acordei casado, mas no final do dia, 18 horas, eu estava viúvo. Envolvido num acidente em 2013, uma queda de... A gente fala queda de laje, né? Mas foi um beiral de uma laje, mais ou menos 2, 3 metros, onde caiu dela, Carnaval 2013, em cima dela de Israel. E ali, quando eu só fui saber 1h30 depois, nós não estávamos pulando o Carnaval, já era de igreja,
tá? É bom, importante. Ela não estava vendendo churrasquinho, como falaram isso no dia também, saiu no repórter isso tudo, não Especulam estava. várias coisas, né? A irmã dela que faleceu, vai fazer 2 anos de Covid, e ela estava na casa da irmã, saiu o bloco e veio todo mundo para a rua. Ela ia para casa, a irmã dela foi pedir que ela parasse ali, e não fosse porque ela ia vindo a fluxo, e ela contra o fluxo do bloco. E ela parou ali e aconteceu esse incidente. Mas, geralmente, quando São Francisco diz, né, a irmã morte, né, ela traz umas questões que deixam muitas dúvidas na gente, né? Mas Deus não deixa dúvida. Isso é importante. Quando isso acontece, quando eu chego lá e vejo realmente, eu procuro o meu filho e vou dar suporte ao meu filho, tive que deixar o corpo de uma pessoa que amava ali, etc. Por isso que era muito dolorido para mim entrar nessa questão da viuvez. Porque foi o que você falou mesmo. Olha para a cama e não está mais. Não está mais. Né? E existe 2 aspectos da morte, né? A morte que vem com a doença e ela vai passando na frente e acontece. Poderia dizer que, de uma certa forma, se prepara para isso, porque Deus é o nosso auxílio. Minha mãe vive falando assim, Luiz, você está pedindo a Deus para morrer? Aí minha mãe não entende muito bem essas questões da palavra de Deus. Não, né? Mas eu falo para ela que eu já estou preparado para morrer. Né? Eu só não posso morrer em pecado. Exatamente. Porque está de graça. Exatamente. Mas minha mãe fala assim, pedindo para morrer? Não é, porque Deus é o nosso amado. Este mundo aqui já tem uma completude de muito barulho e aonde vamos embora caminhamos aqui com Deus, aqueles que querem caminhar na igreja, mas nós não encontraremos Deus. Mas minha mãe, quando disse isso, me fez recordar lá. Né? Eu voltei lá, né? Na hora que eu dei um beijinho nela e saí ali e fui procurar Israel. Isso me marcou muito. Porque todas as manhãs, quando eu levantava, eu fiquei 30 dias em casa, né, devido ao caso, né, e ter que agora ali ter resiliência para ser agora pai como homem, né, e de uma certa forma mãe. Né? Eu tive uma amiga, trabalhou comigo há muito tempo, Isabela Sanguedo, ela dizia, você é pãe. Né? As pessoas usam muito essa expressão, né? Pãe, você é pãe. Porque você é pai e mãe. E eu não tinha intenção da dimensão da responsabilidade, porque é uma dimensão humana. Sim. E da mesma forma religiosa. Os filhos nos veem e caminha para o caminho da fé. Né? E ver tudo isso e mais um pouco, né? Porque da forma que aconteceu, que é a segunda parte, né, quando é tirada. Tirada, tem essa dimensão que o senhor falou da doença, vai perdendo aos poucos, você vai vendo a pessoa que indo, que é doloroso, mas essa perda repentina. Perdeu. Você não esperou. Tem que cair a ficha não. Ô diácono, eu posso dizer uma coisa para o senhor? Eu e minha esposa, a gente sempre pensa, quase que diariamente a gente conversa sobre a eternidade. E quando o casal, a gente foi entendendo isso para a nossa vida, obviamente, e a gente, quando tem a oportunidade, partilha isso com outros casais. Quando a gente tem na mente a consciência da morte, a consciência da eternidade, e o que a gente tem no hoje, a gente dá tudo, a gente vai dar tudo. Por quê? Porque se eu sei que eu vou perder minha esposa um dia, e eu sei que a eternidade me espera, e a via que Deus me concede para viver em busca da eternidade é o casamento, eu vou sempre buscar a ser melhor. Eu não vou ficar de bico com a minha esposa, eu não vou dormir. Perder tempo. Isso é perder tempo. Nós isso não é perder podemos tempo. E isso que às vezes os casais não entendem, que o matrimônio, no matrimônio a gente não pode perder tempo. Sim. Por isso de fazer surpresas todos os dias, de você tentar todos os dias surpreender, amar. Surpresa simples, meu amor, como eu te amo. Não, olha o que tem acontecido. Olha o que tem acontecido comigo e com a minha esposa. Eu semanalmente, ela às vezes me manda uma mensagem e fala assim, amor, passa o seu mercado como você quer. Eu vou comprar um chocolatezinho, uma coisinha pequenininha, e vou lá no lugar, no armário dela, que eu sei que ela vê toda hora, vou lá, coloco um bilhetinho assim, bobo.
te amo. Daqui a pouco ela grita, ai, não sei o que, amor, não sei o que. Eu falei, que é? Aí eu fingo assim, né? Eu fico assim, o que foi, o que foi? Ai, você trouxe isso pra mim. Uma coisa simples. Então, para você, por exemplo, que está casado, para você que quer casar, preste atenção no que a gente está trazendo aqui para você hoje. Esse conteúdo é um conteúdo para impactar a sua vida e você refletir o que você tem feito com seu esposo, o que você tem feito com a sua esposa. Porque talvez você esteja perdendo tempo com coisas. O diácono partilhou com a gente hoje sobre a história dele da perda da esposa. Hoje ele é viúvo, se dedica aos filhos, se dedica a Deus, mas olha quanta coisa ele passou para chegar nesse nível de maturidade. E hoje ele orienta outros casais. Antes de nós começarmos aqui, ele já estava falando comigo, nossa, tô passando por essa situação com um casal, tô acompanhando o casal dessa situação. Então, se você tá aqui, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, obviamente que eu pedi para você, né, compartilhar, curtir, comentar, mas eu quero deixar uma mensagem para você: não perca tempo. Não perca tempo com picuinha, não perca tempo. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família é um instrumento, é um meio, é um local onde você pode se purificar, se santificar, dar o seu tudo pensando na eternidade. Porque é a eternidade que espera você, espera seu marido, espera sua esposa, seus filhos, espera todo mundo. Mas para isso, o dia de hoje precisa ser preservado com muito carinho, com muita atenção, para que o seu matrimônio seja um matrimônio cada vez mais edificado na presença de Deus. Diácono, deixe a sua mensagem final para aqueles que estão vendo esse vídeo. Eu quero deixar, Fred, porque às vezes a pessoa não entende a nossa história, não entende porque a gente prega tanto quando fala de conversão, de vida eterna e etc. E a gente fala tanto do sacramento, principalmente eu falo muito do sacramento da confissão, porque precisamos estar em estado de graça, porque se ele não vier consumar essa história, pode nos chamar à sua presença. Exatamente. E como nós iremos nos apresentar? Por que eu digo isso? Você acha que já teve a oportunidade de ouvir, né? Sim. Essa final de semana que passou, né? Mas eu vou contar para eles verem, né? 2013, a última comunhão que a minha esposa fez foi em 2013, né? E ali ela não teve mais a comunhão. Ela comungou e nesse dia ela partiu para Deus nosso Senhor. E eu creio que o matrimônio é justamente isso, um fazer o outro melhor. Exatamente. Ou marido, a esposa, né, você precisa levar Roberta melhor no céu do que você recebeu. Roberta precisa levar Fred melhor no céu do que ela recebeu. Essa é a missão do matrimônio, de santificar, para formar santo no matrimônio. Exato. E nesse dia foi o último, né? E eu sempre falo, de como eu recebi, não recebi mal. Pelo amor de Deus, gente, não pense isso. Mas da forma, da experiência vivida de fé e de caminhada, o que começou errado não precisa terminar errado. Continuar e nem terminar errado. Exatamente. Pode terminar e deve terminar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso papel é entregar para Deus aquilo que nós recebemos. E vale a pena aqui dizer uma coisa, Fred. No matrimônio, a gente é amigo, a gente é casado e a gente forma para a eternidade. Você forma família, forma filho e vive essa amizade. E como tudo na nossa vida é um matrimônio, porque tem Deus. Sim. E Ele é o alicerce. Então, o seu papel, nosso papel, nosso não, o meu agora é com Cristo, mas é de caminhar, levar todos para o céu. Ninguém pode se perder. Esse foi o grande legado que o Pai enviou nosso Senhor Jesus Cristo, para ninguém se perder. Aquele que crê e só vai para o inferno aquele que quer. Exatamente. E o matrimônio é uma grande porta para o céu, porque é Jesus que está ali. Deus abençoe. Obrigado, Diácono. Olha, estou muito contente. Vou trazer mais conteúdos assim, com outras pessoas contando a sua história. E eu espero que possa alcançar o seu coração. Vou pedir ao diácono para dar a bênção, né? Para dar a bênção para nós que estamos aqui.
dar a bênção nesse canal também. Me veio aqui a inspiração agora para que o Senhor dê a bênção nesse canal do YouTube, porque eu tenho certeza que vai transformar muitas famílias. Então, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua presença e vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, exemplo de família, por intercessão da Santa Mãe de Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, dos anjos, arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificar o Senhor com vossa vida. Ficam todos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.